Oi! Olha, eu não sei se você sabe, mas no dia 14 de fevereiro, também conhecido como hoje, é comemorado em muitos países aquilo que a gente conhece como Valentine's Day, que é meio que o dia dos namorados, mas não do jeito que a gente tem aqui no Brasil. O Valentine's Day, ou o dia de São Valentim, ficou conhecido por fazer referência ao São Valentim mesmo, que foi um sacerdote que realizava casamentos clandestinos no Império Romano. E por causa disso ele foi executado. A partir daí a gente já tem uma história bem mais profunda sobre um amor que também é resistência. Porém, mais que isso, essa data tem raízes muito mais profundas. Curiosamente, essa data, quando foi absorvida pelo cristianismo, levou também simbolismos de uma celebração muito mais antiga. Existem algumas divergências entre como se chamavam essas celebrações, mas é sabido que quando se iniciava o término do inverno romano, que é mais ou menos nessa época que a gente está agora, aconteciam rituais de purificação e fertilidade, bem focados no desejo de perpetuar a espécie, e era visto como um retorno da energia vital depois do período mais escuro do ano. Percebe que há uma conexão? E aí, quando o cristianismo se expande, assim como inúmeros outros costumes, esse também é absorvido. E depois de alguns anos, é claro, essa data também foi absorvida por quem? Pelo capitalismo. Porque vamos lá, datas comemorativas são feitas para comprar presente. Mas diferente da maneira como a gente comemora aqui no Brasil, Dia dos Namorados, que é bem específico em celebrar o amor romântico entre duas ou mais pessoas, sei lá, né, vai que tem algum trisal aí fora. No Valentine's Day existe essa abertura em celebrar o amor como um todo. Amor romântico, sim, mas também amor fraternal, amor familiar, amizade, o amor próprio, valorizar formas mais amplas de amor. Principalmente hoje em dia. E eu acho super fofinho porque até as criancinhas pequenas, assim, compram cartões pra presentear os amigos, os familiares, as pessoas que eles gostam. Porque é simplesmente sobre celebrar quem se ama, seja lá como for. Mas esse vídeo aqui, eu resolvi fazer já tem algum tempo, por causa de um outro vídeo muito específico que apareceu na minha For You e que traduziu exatamente o que eu penso que define o amor. E desde então isso nunca saiu da minha cabeça. O vídeo em questão é um corte do Preston Rakowski. Os vídeos que eu já vi dele são vídeos na rua, meio que entrevistando pessoas e falando sobre coisas da vida de maneira mais profunda. I remember is more romantic than I love you. Real. Why? I was seeing this guy and we were not right for each other. And like a year later, we rematched on Hinge. And then I went over to his apartment and he was like, "Oh, let me make you dinner." And I was like, just reminding you, like, I'm celiac. And he's like, "Oh, don't worry. I already got your favorite chickpea pasta." I have never been in love with this man. He's never been in love with me. But in that moment, I felt very seen and very loved. And that felt more intimate than someone saying, like, "I love you more than anything." I feel like we all have this feeling that like love is something that exists and then it goes away. But I think love lives on through the rest of us. Yeah, I find you in daily life. I find you in all of these little details. And that's part of loving someone is looking for them in everything else too and finding them there. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição, porque pra mim esse vídeo é incrível e eu acho que todo mundo deveria assistir. Primeira vez que eu assisti, eu confesso que fiquei uns bons minutos em silêncio contemplando a vida, sabe? Quão bom é ver que mais alguém no mundo sente como você. E pra pensar. Eu me lembro, é sim, mais romântico do que Eu Te Amo. Mas eu particularmente diria que pra além do que é romântico, Eu Me Lembro é mais importante do que Eu Te Amo. Porque eu, por exemplo, não sou uma pessoa que se sustenta muito em palavras. Apesar de, ironicamente, falar, me comunicar e me conectar ser uma das minhas coisas favoritas. Mas eu entendo no fundo do coração que não há nada tão bonito que possa ser dito que vá ser mais forte do que as atitudes que a gente toma todos os dias. E na minha humilde opinião, prestar atenção, se lembrar, é um dos atos mais bonitos. Porque Eu Te Amo são só 3 palavras, 7 letras, que se não são confirmadas e carregadas com aquilo que se vive de verdade, sinceramente não significam nada. Amar é se lembrar de coisas importantes, de pequenos detalhes. É aquilo que transforma o banal em sagrado. E isso significa muito. E é claro que existem muitos filmes, livros e obras de arte que retratam o amor e infinitos exemplos que seriam perfeitos para ilustrar isso. Grandes atos e epopeias, mas aqui eu vou usar um bem simples. The Office, Jim e Pam. Pam's favorite flavor of yogurt, which is mixed berry. Jim said mixed berries? Oh, wow. Yeah, he's on to me.
Como a relação deles foi construída em detalhes, em cuidado, admiração mútua e muita atenção. E que é exemplo maior de atenção do que aquela cena de Como Eu Era Antes de Você. No aniversário da Clarke, que o Will dá de presente pra ela aquela meia calça de listras de abelha. Algo que ela comentou com ele uma vez. E ele se lembrou de algo que foi muito significativo pra ela. Quando a pessoa que tava com ela há anos talvez nem soubesse. Ou pior, tivesse ignorada. E uma coisa muito importante sobre o lembrar é que ele vale para as coisas boas e para tudo que faz bem. E tudo que é detalhe bonito. Mas também, e talvez principalmente, para as coisas ruins. Amar é se lembrar não só daquilo que faz bem, mas daquilo que machuca. E nesse caso, se lembrar também é não repetir. Voltando lá no vídeo, daquele corte do Preston, a menina fala uma coisa que é muito curiosa, que sempre que ela vai ao supermercado fazer compras e ela passa pelas frutas, ela lembra do ex dela, porque o ex dela detestava laranja. E apesar de ficar implícito que algo talvez não tão bom tenha acontecido porque essa relação já não existe, eu acho muito bonito. Porque amar alguém, seja como for, seja o rumo que isso tomou, transforma a sua vida pra sempre. Até das maneiras mais simples. Porque quando você se lembra de alguém, significa que você carrega aquela pessoa com você, pra sempre. E pra encerrar, eu queria só deixar essa pedrada. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Me conta aqui nos comentários o que você pensou sobre toda essa questão, sobre toda essa reflexão sobre amor e memória. Não esquece de se inscrever no canal para não perder nada por aqui e de deixar sua curtida também. Eu te vejo no próximo. Beijo!